No próximo dia 1º de junho começa o racionamento de energia elétrica nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do país. A população tenta já se acostumar com a novidade e ensaia algumas medidas adotando novas atitudes no consumo de energia elétrica. Mas o racionamento não vai gerar dor de cabeça apenas para os consumidores. O governo federal deve enfrentar uma avalanche de processos. O executivo e coordenador de infraestrutura da FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Alcântara Macedo. A gente vê pelas explicações do secretário Maia Júnior de que do ponto de vista técnico era algo previsível, as soluções também conhecidas. Agora, o impacto que isso está provocando não só na população do cidadão comum, mas nos setores produtivos do país, tem sido de uma grita geral. Especificamente no caso do Ceará, como é que o empresariado tem reagido a isso e como é que tem imaginado uma saída para essa crise? Olha, inicialmente eu gostaria de dizer que o que nós estamos vivendo hoje não é causa e sim consequência. E consequência absoluta de uma não aplicação da lição de casa por parte do governo federal. O governo federal, quando procrastinou o plano da matriz energética brasileira, que tinha 40 bilhões de dólares para investimento nos 5 anos, e isso não foi implementado. Então nós estamos vivendo um momento de extremo constrangimento, aonde o setor produtivo está impedido de crescer, e até mesmo de se manter? E de se manter até. O crescimento, a falta do crescimento econômico nos levará a uma redução do emprego, uma redução da renda, uma diminuição do produto e ainda mais uma desesperança para 1.500 empregos que nós temos que criar todos os anos para os jovens que querem estar no mercado de trabalho. O PIB industrial previsto para esse ano no Brasil tinha um crescimento de 7%. Pois bem, só com o racionamento já se fala em 4%, uma redução de 3% do PIB industrial nacional. No caso do Ceará, a situação é tão constrangedora quanto o nacional e eu ainda diria que mais. O governo do Ceará preparou-se para manter taxas de crescimento industrial e econômico crescente. E está impedido de implementar a sua política industrial e a sua política econômica exatamente por uma variável que é exógena ao seu modelo, pela qual o governo não tem realmente, efetivamente, o mesmo poder que tem o governo federal, que é exatamente o poder de gerar energia. Porque, como disse bem o secretário, nós somos pobres de energia elétrica, nós somos importadores de 95% da nossa energia. Então, eu acho que o setor industrial está passando por um extremo constrangimento. Nós vamos ter um cenário tão difícil que eu penso que a população e até as pessoas que formam opinião não estão atentando para o que pode acontecer nesse cenário tão nefasto que está sendo posto ao Ceará e ao Brasil como todo. Agora, qual seria, digamos assim, das propostas que têm sido discutidas entre o setor industrial, o comercial do Ceará, já se reuniu hoje também, Sim. Que propostas para amenizar isso aí, já que é um mal pagar a luz? Semana passada, nós na FIEC formamos um grupo e levamos algumas cabeças aqui do Ceará que entendem do assunto. E nós formulamos um trabalho, que esse trabalho foi levado pelo presidente Jorge Parente, à CNI, e já está na mão do ministro, aonde nós fizemos algumas recomendações. Por exemplo, formar uma bolsa, quer dizer, empresas se agrupando, elas formam um grupo e esse grupo consome uma determinada quantidade de energia. Mas só que aquelas empresas têm férias coletivas no período, ela é sazonal, isso daria transferência de energia dentro do próprio grupo. Essa foi uma ideia. A outra ideia que nós demos, essencial para manter o resto da sociedade, que a gente indenize a empresa para que não falte energia para as demais. Isso foi feito já na Argentina, em algumas empresas perto de Buenos Aires. Não sei se o secretário tem esse conhecimento. Essa foi as 3 ideias e a cogeração e o trabalho da FIEC, ele está composto de diretrizes políticas que nós propomos, diretrizes operacionais, metodologia e o tarifário. O que se pode fazer? A verdade é que nós estamos num momento muito crítico e que, sem dúvida nenhuma, o nosso problema não foi técnico, porque a matriz energética
ela foi planejada no Ministério das Minas e Energia, o secretário pode dizer isso com maior clareza. O nosso problema foi de homem público, foi de falta de decisão política e de prioridade política. Nós procrastinamos e, na verdade, os governos foram irresponsáveis quando não trataram de maneira responsável um assunto de extrema necessidade. Veja bem, estamos impedidos de crescer. Então, o sonho do desenvolvimento ainda fica mais longe. Porque uma coisa é crescimento econômico, outra coisa é desenvolvimento. Crescer é diferente de desenvolver. Você cresce mais rápido, mas desenvolve com menor rapidez. Você pode crescer e não desenvolver, mas precisa crescer para desenvolver. E no caso do Brasil e até do Ceará, o nosso vetor de crescimento foi de uma velocidade mais intensa do que o nosso vetor de desenvolvimento. Pois bem, agora até o vetor de crescimento está exatamente obstruído diante dessa circunstância, desse cenário que nós estamos emergidos. A política do governo do Estado, e você já tem alguma indústria dessa já sinalizando com o cancelamento de seus projetos? Nós temos um problema de curtíssimo prazo, emergencial, que é isso que nós estamos vivendo. Nós temos um problema de médio prazo e temos um problema de longo prazo. Investimento em energia tem que ser necessariamente uma preocupação de longo prazo. O curto prazo hoje já foi o longo prazo no passado. O médio prazo para nós aqui é o que você quer dizer, a energia eólica, a termoelétrica, mas nós temos que investir 40 bilhões de dólares em 5 anos para nós termos energia para 10 ou 15 anos. Que, sem dúvida nenhuma, o FMI nos impôs um menor investimento exatamente por causa do déficit público. Mas a culpa da prioridade do investimento, eu acho que é das nossas autoridades, dos nossos governantes. Mas é que... Nós não temos uma questão muito séria e ampla. O Brasil não tem poupança pública e tem um déficit público caminhando para 600 bilhões de reais. Isso significa quase 70% do nosso PIB. Imagine como fazer esses investimentos sem apoio de não endividamento. É impossível? Agora, esse déficit público, o próximo presidente da República vai ter que alongar, porque se não alongar, a inflação vai voltar. E vai voltar por quê? Porque é uma pressão dos gastos públicos sobre os preços e, inevitavelmente, há um crescimento dos preços. E isso é um problema muito sério que o Ciro Gomes tem falado abertamente. Esse é um dos problemas sérios da nossa próxima... O presidente atual não pode fazer porque compromete a eleição. Jorge Vasconcelos, é universitário, pergunta: será que não está faltando investimento em pesquisas científicas para o desenvolvimento de energias alternativas? Fala aqui da energia eólica, de tecnologia... Até mesmo a energia eólica, ela em 1981 era 10 vezes mais caro do que agora nos Estados Unidos, exatamente pela evolução tecnológica. E o governo do estado tem a FUNCAP, que está destinando uma parte do ICMS para pesquisa e desenvolvimento, apesar de timidamente. Eu acho que isso tem que melhorar o progresso e aumentar a quantidade de recursos.